Você acredita que um dependente químico pode amar? De verdade, sem manipular? Essa é uma dúvida que muitas famílias me perguntam, porque eles se tornam frios, porque eles não se importam com nada, às vezes não liga para filho, para esposa, para ninguém. E eu quero que você preste atenção. Um dependente químico, uma pessoa dependente química, no uso ativo, compulsivo, abusivo, não pensa em ninguém, só pensa na droga. Agora, isso não significa que um dependente químico, uma pessoa dependente química, não tem sentimentos e não é capaz de amar. Sim, são. Inclusive, um dos fatores de risco é a forma de como uma pessoa dependente química não lida com suas emoções e com seus sentimentos. Ou são super sensíveis, porque tudo que acontece com eles reagem de uma forma muito intensa, e aí justificam quando perdem um relacionamento, um namoro, um casamento. Então são pessoas extremamente intensas no aspecto emocional. Agora, com o uso da substância, a pessoa normalmente está tomada pela obsessão do uso. Então, a própria visão, a própria dinâmica, o próprio pensamento e os sentimentos são alterados por causa disso. E a família tem que compreender que essa é uma característica e esse processo de isolamento do dependente, afastamento de todos, da família, dos mais próximos, dos parentes, acontece por causa desse movimento ativo de uso. André, isso significa que alguém precisa usar drogas todos os dias? Às vezes não. Mas o processo de estar consumindo a substância em períodos abusando faz com que essa pessoa também reaja dessa maneira. Eu quero aproveitar também destacar alguns pontos sobre essa questão de como uma pessoa dependente química pode se relacionar com outras. Porque nós temos que entender que existe um perfil de uma pessoa dependente química e nem todos são iguais. Vou dar um exemplo disso. Há um rapaz dependente químico com 25 anos que toca o terror dentro da casa dos seus pais. Briga, exige, quebra objetos, chega de madrugada, faz barulho no portão, faz um escândalo, né? E essa pessoa oprime às vezes os pais pela vergonha e pelas ameaças. Outro jovem, também de 25 anos, sempre se coloca como bonzinho, faz tudo, colabora, é educado, mas tem o problema do uso da cocaína também. Só que, em vez de ameaçar ser agressivo, ele sempre se coloca num papel de coitado. E o que acontece com isso? Nós precisamos entender, que são posturas diferentes, mas que, infelizmente, a família acaba reagindo também. Porque se essa vítima, esse coitado, esse dependente químico de 25 anos, que se comporta bem, ele deveria se comportar bem sem ganhar nada, sem ganhar a permissão da família para ficar com dó, sem ter a facilidade da família. E a família acaba também cedendo por causa dessa dó. São perfis diferentes, apesar, às vezes, de usarem a mesma quantidade de droga ou a mesma substância. Que interessante? Há também outra dinâmica que eu quero que você entenda. Perfis de dependentes que têm características de personalidades que nós chamamos, transtorno de personalidade, que pode ser narcisista, que pode ser até antissocial. Além de ser uma pessoa dependente, e eu estou dizendo que às vezes parece que todos são, e não é verdade, mas alguns realmente têm um transtorno de personalidade, são pessoas que fazem constantemente um movimento para prender quem está ao seu redor, principalmente as pessoas do seu relacionamento amoroso, pai, mãe, irmãos e esposa, para que façam tudo o que eles desejam. São pessoas que vivem cobrando dos outros responsabilidade. Você casou comigo, você tem que me aguentar a vida inteira, mesmo ele sendo um homem que trai, um homem que é violento, agressivo, agitado. Então são pessoas com traços de personalidade que não pensam e não sentem como nós. E às vezes quem convive com essa pessoa, e ainda sendo dependentes químicos, tentam toda hora provar dizendo que não é aquilo que a pessoa diz. Você é uma vagabunda, você é desonesta, você é um ser vergonha, você faz tudo isso. E aí, por outro lado, você fala, não, eu preciso mostrar que eu não sou assim. Eu preciso provar que eu não sou desse jeito.
E não, você nunca vai conseguir convencer, mas ele sempre vai te culpar por causa dessa situação. E aí eu estou falando de um outro perfil de dependente, outro perfil de uma pessoa dependente química. E é o que nós temos que entender, que as características dos dependentes são muito parecidas. E nós precisamos interpretar, entender, compreender aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. Nenhum dependente, é uma pessoa fechada somente, para a droga. A pessoa que tem um transtorno de personalidade, ela tem uma relação de sentimento diferente. E claro, também vai ser manipulador como os outros perfis. A manipulação, a mentira, faz parte geral de pessoas dependentes químicas, que é até como um defeito de caráter, que precisa ser modificado, que precisa ser transformado durante todo o processo de comportamentos. Agora, o início do nosso vídeo de hoje falou sobre se um dependente químico pode amar. Pode amar, mas quando você percebe que você está fazendo coisas que não deveria fazer, que você está sendo culpada, que você está sempre sendo responsabilizada por aquilo que ele deveria fazer, isso se chama manipulação. Se você gostou desse vídeo, aproveite, compartilhe com outras pessoas. Se você quer fazer algum comentário, escreva aqui abaixo desse vídeo. E se porventura você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, faça sua inscrição agora. Clique aqui no link abaixo, se inscreva de uma forma gratuita, ative as notificações e eu te espero num próximo vídeo. Juntos, somos mais fortes. Você quer continuar ajudando uma pessoa que você ama a superar a dependência? Então você precisa estar inscrito aqui no nosso canal. Faça isso agora. Clique no sininho, se inscreva e juntos somos mais fortes.